Boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa reunião. Inicialmente, nos concentrando aqui, na nossa presença aqui, e voltando-nos para dentro de nós próprios, em busca daquela ligação divina com o nosso Pai Criador, a fim de que, pela harmonia que estabelecemos aqui, uns com os outros, construamos um oásis de paz que nos permita encontrar aquilo que viemos buscar, que nos permita aprender aquilo que necessitamos para a utilização na nossa vida diária e no nosso relacionamento com o próximo. Então, certos que estamos do amparo de Deus, da presença de Jesus e dos Espíritos amigos, nós iniciamos a reunião. E vamos então aos comentários da noite, enquanto vamos tomando passe. Nós já estivemos à tarde aqui, fazendo esses mesmos comentários, de acordo com um tema previamente determinado. O calor estava exagerado, quase exagerado para os costumes curitibanos. Agora não, já está mais calmo, né? Estamos mais próximos de uma temperatura que permita uma boa pressão sanguínea, ativando nosso coração e alimentando o nosso cérebro, para que consigamos fazer os comentários necessários. Mas, antes de comentarmos isso, podemos, como todo mundo, né, comentar o calor. A onda de calor que temos passado aí esses dias, e que deve terminar depois de amanhã, e aí vai ficar frio novamente, mas o calor volta, né? E quando ele acabar, quando terminar o verão, aí pode ser que chegamos em frios intensos, né? Talvez tenhamos até neve. Então, o aquecimento global não quer dizer que as coisas vão só esquentando, elas vão esfriar de vez em quando. Quer dizer que estamos entrando num certo desequilíbrio climático, né? Então, o aquecimento global gera um desequilíbrio climático, com extremos em lugares diferentes da Terra, extremos, às vezes, ao longo do tempo, no mesmo lugar. Isso aí é, de certa forma, uma advertência para nós, né? Porque é o único ambiente que nós temos. Conhecemos outros, mas até agora não identificamos nenhum feito à nossa medida. Aliás, então veja como a gente já começa na análise com o orgulho do ser humano, né? Feito à nossa medida. Quer dizer, o mundo foi feito à nossa medida, e nós fazemos isso, né? Louvamos a Deus, porque se fosse um decigrama a mais de oxigênio no ar, a gente já não viveria. Se a gravidade fosse um pouquinho para baixo, a gente já não suportaria. Então veja que beleza. Tudo milimetricamente preparado para nós. E não é bem assim, né? Que nós somos produtos desse meio. Fisicamente falando, o nosso corpo, né? Nós somos produtos desse meio. O planeta veio evoluindo ao longo das eras, sofrendo evoluções, né? Modificações. E em determinado momento nós surgimos aqui. Então é claro que nós surgimos de acordo com os padrões do planeta. E aí, apesar de uma novidade na vida, apesar da vida ter apresentado uma novidade aqui no planeta, em nós, que é a inteligência, e aí nós nos assustamos que com a nossa inteligência nós vamos destruindo as coisas, mas nós não temos condições de destruir o planeta.
A vida não destrói o planeta, mas pode destruir as condições que permitem a nossa sobrevivência. E aí, nós vamos ser sucedidos por outras espécies, né? Compete a nós aí sabermos o que fazer. Quando nós éramos animais irracionais, porque a vida surgiu misteriosamente, como uma simetria aqui nesse planeta, deve ter surgido em outros, mas nós estamos falando daqui. No momento nós estamos aqui, né? Então é aqui que nós estamos vivendo. É com esse ambiente que nós nos identificamos. E nesse ambiente, em determinado momento aí da nossa história, da história do planeta Terra, surgiu essa assimetria, né? A entropia universal começou a se movimentar em sentido contrário. Em vez de se desorganizar, começou a se organizar. E aí surgiu a vida. E houve uma evolução. No começo, buscava a agregação, a alimentação. E aí os seres foram se tornando cada vez mais complexos. Mas mesmo assim, buscavam a sobrevivência do dia a dia. Pode ver até hoje, né? Se observarmos os pássaros, como Jesus nos convidou a fazer, né? Olhai os pássaros dos céus. Não plantam, não colhem, e Deus provê o seu sustento. Tudo bem, é Deus, mas não é bem assim. O passarinho luta, né? Todo dia. Ele tem que trabalhar o dia inteiro de manhã procurando o almoço. Daí já começa a procurar a janta. Ele não acumula em celeiros, como nós fazemos. Ele não tem esse desenvolvimento. Então nós, quando éramos animais, éramos assim. E não tínhamos a razão suficiente para manipular a natureza e armazenar as coisas. A nossa consciência era rudimentar, era incipiente. Incipiente com C. Porque tem incipiente com C e incipiente com S. Só que quando a gente fala, sai do mesmo jeito, né? Uma palavra só. Na escrita que ela é diferente. E incipiente com C é iniciante. E com S é que não sabe nada. Nós vamos chegar lá. Por enquanto, a nossa consciência era incipiente. Era iniciante. Estava se construindo. Era um embrião de consciência. E assim mesmo a vida se desenvolvia, as espécies se multiplicavam. Só que de vez em quando sofriam. O planeta sofria uma pancada, o ambiente sofria uma pancada, um asteroide que caía e reduzia as espécies a 10% do que existia, 3%. Mas a vida se refazia, a vida se recuperava, se desenvolvia novamente e se multiplicavam as espécies. Aí vinha um asteroide, destruía tudo de novo, a vida começava com o que sobrava e ia reconstruindo. Então veja, as tragédias, as agressões eram externas, não eram feitas pela própria vida. Eram fenômenos astronômicos, fenômenos geológicos de grande intensidade que quase extinguia a vida na Terra. Então, naquele momento, nós estávamos lá de cabeça baixa, pastando, éramos dinossauros, tínhamos força, poder, glória, tamanho, e de repente vinha um asteroide e a gente nem via, nem se dava conta, e destruía tudo. E a vida começava lá de baixo. Então veja que o planeta se recicla. Quantas espécies que já passaram pelo planeta e que foram extintas por esses problemas geológicos ou astronômicos. E, no entanto, o planeta se recompõe. Leva aquela pancada, há uma mudança muito grande, mas ele vai se recompondo e se estabelecem novas bases e consequentemente, novas bases para a vida. E a vida vai se desenvolvendo. Só que não só materialmente, como uma organização das moléculas, mas há uma consciência se desenvolvendo em todas essas sequências, em todos esses fenômenos.
E vai ocorrendo essa transformação da consciência, essa emancipação da consciência. Até que um dia, nós, aqui, a vida na Terra, chegamos à inteligência, a um desenvolvimento que do nosso ponto de vista agora é o desenvolvimento máximo da consciência, né? A emancipação máxima da consciência. Nós temos consciência de nós mesmos, temos consciência das coisas, nós podemos compreender o mundo, compreender o que acontece, nós podemos até prever o nosso fim. Se hoje viesse um asteroide, como veio com os dinossauros, não nos pegaria de surpresa. Nós pelo menos ficaríamos sabendo, né? Olá, olha para cima, olha ele lá, tchau. Não é bem assim, né? Talvez até, quiçá, desenvolvêssemos formas de desviá-lo, ou coisa assim. Então veja como houve uma mudança. Os fenômenos astronômicos e geológicos podem até, quiçá, um dia ser controlados. Mas e nós mesmos? Nós nos controlaremos? Porque agora a ameaça maior somos nós, é a própria vida. Se antes a ameaça, a sobrevivência das espécies daquele momento vinha de fora, agora vem de nós, do sistema de vida que nós construímos. De início, quando nós nos deparamos com a natureza e tomamos consciência dela, nós ainda agimos instintivamente, como os animais. E veja como são os animais, né? Veja como são os nossos gatos, os nossos cachorros, nossos pets, como se chama hoje. Quando alguém solta um foguete lá, na época de São João, no fim do Campeonato Brasileiro, no Natal, eles correm se esconder embaixo da cama, eles fogem, eles têm medo. Então o medo deles em relação àquilo que eles não conhecem é muito grande. E nós também éramos assim. Quando nós despertamos para o mundo, nós tínhamos medo do trovão, do raio, né, do vulcão, dos incêndios provocados pelos raios, das enchentes, nós tínhamos medo de tudo. E aí isso nos dobrou, de início nos fez cair de joelho ante essas forças e identificamos Deus. De início já surgimos teístas. Não existem povos primitivos ateus, né? O ateísmo é um fenômeno mais recente da inteligência humana. Os povos primitivos, todos eles acreditam num Deus. Em grande parte foram movidos a isso, em parte, também pelo medo, pela intuição da consciência cósmica que dirige todos esses fenômenos e que criou esses fenômenos todos, mas também pelo medo. E aí criávamos a nossa visão de Deus, nas diferentes regiões, pelos diferentes povos, de acordo com o ambiente em que viviam. Criávamos vários deuses. Não tínhamos ainda a concepção de um Deus único que servisse para todas as pessoas. Cada um tinha um Deus, cada povo tinha o Deus e achava o seu Deus maior que o Deus dos outros. E quem vencesse as guerras é porque o seu Deus era mais poderoso. Senão, o Deus do outro é quem venceria através deles. Ou seja, nós vivíamos num ambiente teocrático. Toda a estrutura do Estado, todas as nossas aspirações, as oferendas das produções, tudo era para Deus. E essa organização, de certa forma, oprimia o homem. Por quê? Porque aí tem aqueles que se aproveitam, né, e se tornam intermediários desse Deus. É um fenômeno que se repete até hoje, mas era mais intenso. Só que, com todos esses conflitos que nós fazíamos, jogando um Deus nosso contra um Deus de outro, nós fomos nos desenvolvendo, né? O sofrimento faz com que nós amadureçamos e começamos a aumentar a nossa percepção do mundo. Aí começamos a entender o mundo, ousamos filosofar.
Porque até então nós recebíamos o conhecimento com uma sabedoria transmitida pela ancestralidade, pelos profetas, pelos inspirados, ou mesmo por aqueles primeiros que tentaram explicar a sua origem, o seu destino e o seu ambiente, e não conseguindo geraram os mitos, e isso nos dirigia. Até que chegou um momento, nós começamos a questionar isso, e tentar entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que as coisas caem, quais as leis que dirigem, e com isso nós geramos a filosofia, nós erguemos um pouco a cabeça. E depois de um longo período de gestação na filosofia, com altos e baixos, pagando novamente pedágios e nos retornando um pouco para o tempo do misticismo, das teocracias, nós fomos indo até que desaguamos na ciência. E a ciência foi um novo estágio. Foi uma nova situação. Um novo salto da nossa consciência do mundo. Se nós já tínhamos tido lá, 500 anos antes de Cristo, lá em Mileto, na Grécia, o salto de começar a pensar o mundo, ao invés de apenas observar e temer, nós agora, com a ciência, ali pelos anos 500, né, 1500, os anos 1500, ou pouco antes, começamos a experimentar o mundo. Não só pensar o mundo, mas também experimentar, mas também colocar ele à prova. Um filósofo alemão, o Hegel, ele chegou a fazer uma analogia, que antes da ciência, o homem interrogava a natureza como o discípulo interrogando o mestre. Com a ciência, o homem passou a interrogar a natureza como o juiz que interroga a testemunha. Então veja a mudança de postura. Ele começou a criar métodos e submeter a natureza a esses métodos na ciência. E com isto, ele começou a voltar a sua atenção para o homem. A atenção que era voltada só ao Criador e, consequentemente, as expressões do Criador, começaram a se voltar para a criatura. E geramos um humanismo, um interesse pelo homem, que também provocou muitas guerras e muitas lutas, porque se antes nós brigávamos por causa de Deus, agora passamos a brigar por causa da humanidade. Cada um tinha um método melhor para organizar a humanidade, para que todos buscassem a felicidade, etc. e tal. Então, brigavam por causa desses métodos, e do jeito que derramavam sangue pelos deuses, passaram a derramar sangue pela humanidade. Antes era pela divindade, aí derrama sangue pela humanidade. Mas não tem importância, nós estamos aprendendo, fomos crescendo, fomos criando sistemas, até chegar no liberalismo econômico, em que as pessoas não podem ter um lugar na vida por causa do nascimento, por causa de terem nascido, herdado, nascido nobres, ou nascido príncipes, ou porque fazem um intermédio dispensável entre nós e Deus, que era a classe sacerdotal. Não, todas as pessoas têm direitos iguais, e todos têm que cavar o seu próprio sustento aí, têm direito de buscar a felicidade por conta própria, acumular, conquistar os bens da terra, usufruir desses bens. E aí, o liberalismo econômico, nós chegamos no capitalismo. É uma forma de vida gostosa? Derrotou todas as outras. Tentaram estabelecer leis solidárias através do socialismo, em que a natureza, ou os modos de produção, a natureza é coletiva, é um bem coletivo, então tem que servir a todos, e não pode alguém se apossar de um pedaço de terra, ou da água, ou do que seja, daqui a pouco do ar, e aí vender para os outros isso aí, porque ele se apropriou daquilo, através da propriedade privada. Então geramos um sistema de igualdade total, em que os bens naturais eram
eram de todos. Mas como é que funciona sendo de todos, né? Não dá para todo mundo estar ao mesmo tempo concordando em tudo para explorar os bens da natureza. Quando nós éramos tribo, até que dava. Nós éramos um grupo pequeno, a gente discutia, vamos matar aquele mamute hoje, né? Ou vamos caçar um búfalo? E aí a gente decidia. E chegava num acordo rapidinho. Mas quando a tribo se assentou e criou grandes cidades, e as cidades foram se somando e juntaram as nações, como é que a gente vai chegar num acordo? Aí a gente tem que criar um grupo para cuidar disso, né? É o partido. O partido vai cuidar disso aí e dividir. Aí quem dirige o partido forma de novo a classe daqueles que vão usufruir melhor, né? O George Orwell fez uma crítica muito interessante da evolução do pensamento, bem intencionado, né? Quando as pessoas começaram a pensar em regimes políticos, pensavam, principalmente no século XIX, que eles começaram a explodir, pensavam no bem da humanidade, pensavam em gerar formas de relacionamento cada vez melhor. E o George Orwell fez uma crítica boa no livro A Revolução dos Bichos, em que ele coloca lá uma fábula em que um belo dia os animais lá da fazenda, né, notaram que eram explorados pelos humanos. E aí fizeram uma revolução e expulsaram os seres humanos. E montaram a democracia deles, dos animais. E cada um cuidava de uma coisa. Mas aí os porcos lá que começaram a cuidar da distribuição e tal. E daqui a pouco começaram a se apropriar dos bens, faziam as reuniões só entre eles. Assim que fizeram a revolução, que expulsaram os humanos, eles escreveram lá: todos são iguais perante a lei. Era o princípio básico daquela organização. Depois de todas essas transformações, eu não me lembro bem o livro, faz muitos anos que eu li, mas é um livro muito interessante. Não sei se é o Franguinho lá que está contando a história, não me lembro. Mas quando ele chegou lá, e aí os que dominavam, que eram os porcos, já faziam a reunião fechada, lá onde havia aquele disco, estava acrescentado alguma coisa, né? A frase, todos são iguais perante a lei, estava escrito, mas alguns são mais iguais que outros. Então, o fato é que essas nossas tentativas bem intencionadas, humanas, solidárias, né, não deram certo, foram vencidas. E foram vencidas pelo quê? Pelo capitalismo. E o que é o capitalismo? Teoricamente, você olha, é bonito. É livre iniciativa, liberdade. Todos somos livres. A natureza está ali e nós somos livres de nos apossarmos desses recursos, trabalharmos, construirmos a nossa felicidade. E para isso, eu tenho então que pegar produtos, pegar coisas da natureza, alugar mão de obra, porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então eu preciso do capital. Com o capital eu me aposso de recursos naturais, alugo mão de obra de outros que foram menos espertos que eu, boto eles para trabalhar para mim, transformo aqueles produtos ali da natureza em mercadoria e vendo. E aí eu tenho que vender, então eu tenho que incentivar o consumo. O capitalismo só funciona se incentivar o consumo. E esse consumo não tem limite. Como é que você vai estabelecer limite? Estabelecer limite, você chega no... estabelecer limite chega no comunismo. Então não dá. Não dá para estabelecer limite. Né? Aí perde a iniciativa privada, perde o elan, né? Perde isso, não sei o que e tal, não vai. Então, o capitalismo, ele incentiva a realização dos nossos desejos sem limite de consumo dos recursos naturais. Só que, por azar, nós estamos num planeta que tem recursos limitados. Mas quando nós criamos o capitalismo, quando nós começamos esse fenômeno todo com a Revolução Industrial, nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos que os recursos eram limitados. Então a impressão que era ilimitado. Na natureza se refaz. Eu derrubo uma floresta, nasce outra. Né? Vai poluir o ar, vai se preocupar com isso. É imenso esse ar. Nós não vamos encher nunca de poluição esse ar. Né? O mar, vai sujar o mar? Vai sujar o mar.
Ah, meu amigo, como é que você pode imaginar que nós, seres humanos, vamos conseguir sujar esse marzão infinito, né, tão grande? Então, para nós, os recursos eram ilimitados, e nós nos acostumamos assim. Foi o ápice do desenvolvimento da nossa inteligência. Veja só. Até o cristianismo, né, que foi o fator dominante, né, foi o pensamento dominante, o grupo dominante, e que levou a ciência e esse sistema de consumo ao mundo inteiro. Até a gente costuma brincar dizendo que o suprassumo do cristianismo é a gravata e a Coca-Cola, né? Quer dizer, todo mundo, no mundo inteiro, mesmo que não se tornou cristão, mas adotou a postura gerada pelos cristãos, o mundo gerado pelos cristãos, a consciência do mundo que os cristãos geraram. E aí, fomos vitoriosos, fomos bem-sucedidos. Porque cada espécie, lá no começo da nossa história, lutando pela sobrevivência, né, por ser o topo da cadeia alimentar, e nós, quando adquirimos, cada uma tinha as suas condições próprias, uma tinha força física, outra tinha o tamanho, outra tinha a garra, né, outra tinha imunidades, e nós, que não tínhamos nada, né, fomos perdendo as garras, perdendo as presas, perdendo a força física, mas desenvolvendo a inteligência. E através da inteligência, começamos a transformar o ambiente. E fomos tão bem-sucedidos que nos espalhamos pela terra inteira. Nos espalhamos pelo mundo todo. Não existe espécie tão bem-sucedida, nunca houve, na história desse planeta, uma espécie tão bem-sucedida como a nossa, que sobrevive, vive bem e explora o ambiente em qualquer ponto do planeta. Pode ver, o ser humano está em qualquer ponto. Outras espécies não. Tem espécies que você encontra aqui e não encontra lá. Ou não se dá bem lá, né? Ah, aqui na Antártida, aposto que não tem pulga e piolho. Tem um monte de espécie que não se cria. E assim vai. Então elas têm os seus nichos, as espécies todas. Mas nós estamos na Antártida, estamos no Ártico, estamos no Equador, estamos em todos os cantos da Terra. E em todos os cantos da Terra estamos nós, uma nova espécie de cupim inteligente e que anda ereto. Só transformando as coisas. Imagina, os cupins, nossa, ô racinha, né? Ô espécie, transforma tudo. Pega a madeira do telhado e blá, 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 blá. Daí a pouco você olha e não tem mais telhado. Você olha e não tem mais parede. E aí aparecem os cupins que comem concreto. Aí aqueles que já vão no ferro. E essa turma não tem jeito. Agora imagina um bichinho desse, porque esse pelo menos é um bichinho que dá lá, a organização dele é limitada. Você joga um veneninho, mata. Agora imagina um bichinho desse andando nas duas pernas, duas patas, né? Então, olhando as coisas de forma ereta e tendo inteligência. E mãos de ferramentas, né? Que isso também foi importante. O polegar opositor foram coisas que permitiram, então, a gente ter todo esse desenvolvimento e todo esse sucesso. E nos espalharmos pelo globo com tudo isso. E aí estamos em todos os cantos do globo. E todo mundo querendo usufruir desses recursos. Quando nós éramos poucos, ou mesmo quando poucos tinham acesso a tudo isso, sabiam até disso, né? Eu lembro, quando eu era criança, eu ficava sabendo de uma série de coisas porque ia na casa de um vizinho rico. Aí eu via projetor de slide, nem sabia que era isso. Aí ia ver lá o que era. Geladeira, mesmo, quando nós começamos a ver geladeira, fogão a gás, né? Aquelas novidades todas, muita gente nem conhecia. Mas com o nosso progresso, o desenvolvimento da nossa consciência, nós fomos ampliando isso para todo mundo, pelo menos o conhecimento disso. E hoje todo mundo, em todo canto do globo, sabe que existe todas essas benesses do capitalismo. Então, consequentemente, todo mundo, em todos os cantos do globo, quer ter acesso em igualdade de condições. E nós temos um grupo
que tradicionalmente, desde a Revolução Industrial, anda na vanguarda do mundo, que é basicamente Estados Unidos, Japão e Europa. E esse grupo estabeleceu um nível de consumo bastante elevado. Agora, todos nós aqui no cantinho da América do Sul, lá nos confins da Ásia, lá no interior da África, em todos os lugares, nós ficamos sabendo disso e queremos também esse nível de consumo. E não é suficiente. O planeta tem seus recursos limitados. Aí, o que a gente faz? Muda, muitos dizem, inocentemente, não, então por isso que nós temos que mudar os nossos costumes. Nós temos que mudar o nosso tipo de consumo. Como é que é? Agricultura orgânica, não sei o que lá e tal. Isso é bonito. Mas vai convencer todo mundo a fazer isso. Então, realmente, nós começamos a notar como nós estamos em perigo. Se, com a inteligência e observação das coisas, nós já tínhamos notado como nós somos frágeis, porque começamos a descobrir pela observação dos fósseis, deixando um pouco de lado a tradição escrita, os textos sagrados, aqueles dogmas todos, e começando com a ciência, observar os fatos e construir o conhecimento, nós começamos a ver com que facilidade que espécies inteiras que dominavam o globo foram extintas. Um asteroide chega e bam! Uma sequência de erupções vulcânicas em todo o planeta, contaminando a atmosfera, bam! Agora, nós vimos, então, como nós temos condições de fazer isso. Como nós, de repente, temos... Então, o nosso corpo é frágil. Se nós acharmos já ele frágil por causa dos elementos exteriores, agora nós vemos a fragilidade dele por conta de nós próprios. Por conta dos nossos hábitos de vida. Mas, no bojo do desenvolvimento científico, usando as mesmas ferramentas de observação, análise, experimentação, geração de hipóteses e testes e tal, a inteligência, a consciência universal, começou a tomar contato com outra realidade. E começou a estabelecer os pródromos da formação de um novo paradigma. Se antes era assentado tudo na divindade e nos constantes pedidos e oferendas para que as coisas acontecessem, e depois centralizamos nossa atenção no homem e na realização dos desejos humanos, mas aí nos defrontamos, primeiro, com uma concepção diferente de Deus, que não era aquela que nós imaginávamos de alguém que quisesse vorazmente que a gente o servisse. No homem, também, começamos a ver a fragilidade. E mesmo que ele detenha meios de desviar um asteroide, ele não pode garantir que vai ficar imune às pandemias, como nós vimos recentemente. De repente, um vírus invisível, a olho nu, que só microscópios eletrônicos conseguem detectar, bem pequenininho. Lá, para nós que estamos aqui no Ocidente, lá nos confins do Oriente, ele começa a se replicar de um ao outro, e o próprio sistema nosso de relacionamento, que não permite, dificulta o isolamento, porque nós precisamos dessas trocas todas do regime capitalista para poder produzir suficiente para o consumo e atender os desejos de felicidade de todos nós. Então o nosso próprio sistema começa a replicar e de repente ele chega aqui. E de repente leva 1 milhão de pessoas. Aqui, no nosso país.
No mundo inteiro, sei lá, 10 milhões, 15 milhões, como levou assim, em 2 anos, um bichinho invisível. Então, com tudo isso, nós começamos a ver a nossa fragilidade. Mas nesse mesmo trabalho de encontro com a natureza e usando essas mesmas ferramentas, nós nos defrontamos com o espírito. Através da experimentação. Não só das pesquisas iniciais, né? Não nos reportando a Kardec e aqueles pioneiros das pesquisas iniciais, mas vindo ao nosso tempo mesmo, quando nós temos oportunidade de experimentar. Porque a mediunidade está à disposição de todos. Né? Aqui mesmo nesse centro a gente procura democratizar. É só você fazer uma ficha de inscrição, se inscrever, vai compor um grupo e vai experimentar. E quem não quiser centro, experimenta em casa. E muitos que nunca querem experimentar, são experimentados, porque o fenômeno chega e acontece com ele a sua própria revelia. É a mediunidade espontânea. Né? Então, o fenômeno está aí. E nós mexemos com ele, e descobrimos ele, tomamos consciência dele, através das ferramentas que nós desenvolvemos na ciência. Então, de forma objetiva, aquilo que era sentido, de forma mística, intuído no passado, transmitido em parábolas, etc. e tal, de repente ele se torna material. Ele se torna factível da nossa experimentação e do nosso contato com o espírito. Então nós começamos a ter condições de entrarmos num outro paradigma. Se é difícil nós abandonarmos os velhos hábitos, quando vemos que esses hábitos podem nos destruir a todos, nós, pelo menos, vislumbramos que não somos totalmente dependentes da matéria. Nós temos uma consciência que sobrevive à matéria. E sobrevive individualmente. Isso que é importante. Não volta para um todo universal e perde todas as suas características e esquece o passado. Não. É uma centelha individualizada, que somos nós. Então nós temos que adentrar realmente esse paradigma de voltarmos a nossa atenção para o espírito e para as coisas espirituais. Para entendermos as situações materiais em que nos encontramos. Quando, no bojo disso tudo a que eu me referi, quem liderava essas pesquisas, e não só as pesquisas, liderava de tal forma a caminhar para as consequências da pesquisa, para pensar nas necessidades filosóficas daquilo tudo e nas consequências daquilo tudo. Ele sentiu necessidade, depois de elaborar, no contato com o fenômeno, no diálogo então com os espíritos que estão na situação que nós consideramos mortos, quando ele descobriu o espírito imortal, e começou a dialogar com as diversas categorias de espíritos, ele elaborou uma filosofia, uma visão de mundo disso tudo. Foi uma lente que ele adotou para entender o mundo. E gerou também um trabalho científico de pesquisa e experimentação. Mas, esse líder dessas pesquisas, que foi o Allan Kardec, ele sentiu a necessidade de uma moral derivada de tudo isso. Então essas lentes, esse conhecimento novo, a certeza da sobrevivência do espírito, a possibilidade de contato, de comunicação entre aqueles que nós achávamos que tinham morrido, e mais, a informação básica de que nós, além de sermos um espírito imortal, retornamos à história. Nós voltamos aqui ao palco que nós abandonamos quando morremos. Então não é um relacionamento transitório
entre a matéria e o espírito, em que nós nascemos, às vezes podemos ter nascido em berço de ouro, seja uma família rica ou num país rico e privilegiado, ou nascemos numa situação de miséria, ou numa situação de guerras, né, em países que não estão na vanguarda da produção industrial. Em quaisquer dessas situações, mas não tivemos esse contato transitório com a matéria e de repente morremos e vamos para outra etapa. Não, nós retornamos. Esse é o processo. Nós retornamos e encontramos as condições que nós ajudamos a criar no passado. E já nascemos sofrendo as consequências daquela situação que nós geramos no passado, que é a reencarnação. Então essas lentes, a sobrevivência do espírito, a comunicação do espírito, a reencarnação, tudo isso foi aplicado para entender o mundo pelo Kardec, e gerou uma filosofia, e dessa filosofia ele tomou consciência de que tudo isso tem que desaguar numa pedagogia. Senão, não vai servir para nada. Tem que desaguar numa moral, mas numa moral prática. Por isso que eu disse numa pedagogia. Num trabalho de educação. De nós e dos outros. Ora, aí, para orientar esse trabalho de educação e de transformação, de mudança de hábitos, ele interrogou os espíritos. Qual é a melhor moral aí que eu posso usar para a gente se orientar nessa situação? Uma situação difícil, né, para os espíritos, porque a humanidade é dividida, né? E aí o Deus de um pode nem ser conhecido do outro. O revelador de um é bem diferente do revelador do outro. E aí os 3/3 da humanidade, para todos esses, qual é a moral? Aí os espíritos pensaram, né? Nós vamos dizer que eles devem seguir um desses gurus aí, que 1/3 do mundo segue um 1/3 segue outro 1/3 segue outro. E já vivem brigando por causa disso, e já guerrearam muito tempo, e continuam ainda tendo brigas por causa disso. E até aqueles que seguem o mesmo guru brigam entre si também. E até aqueles que brigam entre si de novo, porque aqueles que estão brigando entre si brigam consigo mesmo. Ainda estamos assim. Então nós precisamos de uma moral. Então o que eles pensaram? Não vamos mandar seguir ninguém. Deram apenas uma dica. Disseram assim: vede Jesus. Com toda a filosofia do Livro dos Espíritos, a resposta mais simples, que é a questão 625, é essa, 2 palavrinhas. O Guilherme Ribeiro, quando traduziu, resolveu botar uma só. Né? Aí desviou, já não deu certo. Pois lá, Jesus. Não é Jesus. Os Espíritos não responderam Jesus, como está na tradução mais usada aí do Livro dos Espíritos. Se a gente for ver lá onde eles fizeram, que foi na França, portanto fizeram em francês, porque lá na França todo mundo fala francês, uma coisa impressionante, criancinha pequenininha assim já fala francês. A gente luta a vida inteira para aprender e não aprende, e a criancinha já sabe. Então eles falam francês. Então tá lá, os Espíritos responderam em francês: voyez Jésus. Vede Jesus. Foi isso que eles não falaram. Não é para seguir, para louvar, para fazer incenso. Vede, veja. Como é que eu tenho que fazer? Veja. Aí Kardec foi ver. Aí ele foi ver. Claro que ele já conhecia, porque é um homem ocidental, né, da Europa ocidental, aí, do século XIX, então ele já conhecia. Mas aí ele foi ver com esses novos olhos. Porque ele disse veja, ele foi ver. Mas aí ele viu que ele tinha que rever. Não só ver. Ele tinha que ir mais longe, né? Ver de Jesus, até ele pensou, bom, todo mundo está vendo, né? Estão aí brigando porque estão vendo, cada um está vendo de um jeito. Então eu tenho que rever. Aí ele atendeu aí os espíritos e foi rever.
para criar essa moral que enfrentasse as mudanças do mundo. E quando ele foi ver, aí, claro, ele notou que muitas coisas ali davam problema. Tinha lá umas palavras dogmáticas, o verbo se fez carne, não sei o quê, etc. e tal, que ninguém entendia, e brigavam por causa daquilo. Outro ponto também eram hábitos da vida de Jesus e tal, escritos ali, porque o ver de Jesus, voltando um pouquinho, né, no nosso papo, o ver de Jesus, não era possível ver Jesus. Ninguém se achava com o escopo de falar, ô, vem cá, mandaram eu ver você, baixa aí. Não, Jesus, um espírito desta categoria, nós temos que procurar ele de outras formas. E aí, onde é que as pessoas costumam, então, ver Jesus? Objetivamente falando, no que escreveram sobre ele. Nos evangelhos. Que já são evangelhos já selecionados, né, para nós. Já passou na mão de alguém para trazer até aqui, até onde Kardec estava, ou até onde nós estamos. Muitas pessoas lá no tempo de Jesus escreveram sobre ele. Houve muitos relatórios, muitas novelas, muitas publicações, mas quando a religião se organizou, porque é um paradoxo, uma ideia ela surge livre. Aí as pessoas que tomam contato com ela já veem que ela interessa a outras pessoas também. Então vamos levar ela para os outros. Para levar elas para os outros, eles têm que se organizar. E aí a ideia organizada é o cadáver da ideia. Porque os que organizam a ideia já a transformam e já deixam ela adequadinhas aos seus próprios interesses. Então, quando se organizaram, fizeram já uma seleção dos escritos que interessavam para manter a unidade daquela organização que ia levar essa ideia para adiante. Selecionaram, então, o chefe disso, que era o Papa, nomeou lá o São Jerônimo, que era um intelectual de gabarito, para ele ver qual é que eram os verdadeiros, e ele selecionou 4, mais umas epístolas, mais o livro de Lucas, mais o Apocalipse de João. Isso aqui que é o verdadeiro evangelho. E isso que o Kardec se colocou. E nesse que ele começou a dividir e ver que tinha palavras que só davam origem a dogmas e confusão, tinha palavras que davam discussão sobre como deve se ritualizar a vida, os milagres, até os milagres ele deixou depois, até vamos analisar esses milagres aí, à luz do que nós conhecemos da nova ciência, que nos descortina o espírito, mas vamos ver depois. Agora, vamos ver só aquilo que não vai se chocar com as outras revelações dos outros gurus, nos outros 2/3 da humanidade. Aquilo que é universal, o ensinamento moral. E mesmo esse ensinamento moral, então ele separou. E criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma revisão do Evangelho, uma releitura do Evangelho. Os textos são aqueles mesmos, tradicionais, traduzidos nas diversas línguas e aceitos pelas igrejas. Só que submetidos a uma releitura. E nessa releitura, ele então selecionou os ensinamentos morais. E mesmo esses ensinamentos morais, ele submeteu a esse diálogo, a essa dialética dele com os espíritos. E aí ele procurou construir aqui um roteiro para nós enfrentarmos todas as situações e realmente aplicarmos os 10 mandamentos, né? Os famosos 10 mandamentos, lá no começo, farol da humanidade. Tem alguns que a gente até aplica, a maioria de nós. Está lá, não matarás. Bom, esse é fácil, isso são os assassinos. Os assassinos que matam, nós não. É ruim, né? Dá cadeia, dá problema. Isso nós não fazemos, é fácil. E com esse nós lidamos. Não roubarás. Isso é para os ladrões, não é para nós. Quem rouba são os ladrões. Eles roubam. Nós não. Uma porque nós temos moral e outra porque também temos medo da cadeia de novo, da polícia e tal. E assim vamos. Mas tem um mandamento esquecido. E acaba matando e roubando mais que os outros.
é o não levanteis falsos testemunhos. Acho que é o 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. Nossa, esse não é para os outros. Para quem? É para quem não rouba nem mata. Aí ele infringe esse. Como? Como é que nós fazemos o falso testemunho? Antigamente, ele podia ter uma ação até um pouco mais reduzida, né? Porque a gente tinha que chegar na cerca do vizinho, chamar o vizinho, vem cá. Você viu aquele vizinho lá, o que ele anda fazendo? Você viu o que ele é? Viu como é que ele louva a Deus, né? Viu como ele pratica crenças primitivas e não sei o quê? Ou viu como é que ele trata a mulher dele? Ou viu como ele se relaciona com as pessoas? Ou não sei o quê? Seja o que for. E fazíamos uma fofoca. Aí, para aquele vizinho levar a fofoca, ele já tinha que caminhar uns 25 metros até a outra cerca e contar para o outro vizinho. E assim mesmo já produziu um estrago danado. Que o Esopo chegou a criar uma fábula na Grécia Antiga, assim, ele era um escravo e o dono dele falou, eu vou receber umas visitas, prepara a melhor coisa que existe no mundo. E ele preparou língua. Língua. Passado. Claro, língua de animal, né, para comer. A melhor coisa. Por que você acha que a língua é a melhor coisa? Né? E todo mundo quis aprender com ele, que ele é considerado sábio, porque a língua leva os conhecimentos, a língua enaltece as pessoas, estimula o desenvolvimento, babá. Aí tá bom, agora eu vou receber um outro grupo de amigos, eu quero que você prepare a pior coisa que existe. Quando foi ver, ele preparou língua de novo. Mas língua de novo? Você está louco? Era a melhor coisa, agora a pior. É que é a melhor e a pior. Porque quantas vezes as pessoas chegam num lugar e sentem a frieza de todo o grupo, ou até a rejeição, porque alguém já passou batendo a língua ali a respeito daquela pessoa. Então, o 8º mandamento, o não levantar falso testemunho, tem capacidade para botar os outros no bolso. A infração dele. Só que atualmente as coisas vão se multiplicando. O nosso poder de inteligência vai potencializando todas as nossas atividades. O não matarás, nós multiplicamos tanto aí que hoje nós conseguimos matar uma cidade inteira no instante. O não roubarás, então, com o clique num botão, hoje se rouba. Né? Não precisa nem assaltar, nem sair de casa, as pessoas para roubar. E o não levantar falso testemunho, hoje nós temos as redes sociais. E os fake news, né, que nós gostamos de compartilhar. Porque nós gostamos de apontar o mal no outro para fugir da visão do nosso próprio e da consciência do nosso próprio mal. Então nós vivemos querendo sempre apontar o mal para o próximo, do próximo. Aí quando nós vemos uma maldade passando e alguém desvendou uma maldade de alguém, nós compartilhamos e tocamos aquilo para frente e destruímos pessoas, destruímos famílias, né, com as tais pós-verdades, os tais fake news, por causa disso. Apontar o dedo acusador. Uns é porque o cara é do diabo, ou porque é comunista, ou porque não sei o quê, o dedo. Quando nós apontamos o dedo indicador acusando alguém, nós apontamos 3 para nós mesmos. Parece que Deus já fez a mão assim, se aponta o dedo acusando, 3 estão apontando para você. Talvez isso queira nos dizer que nós somos 3 vezes pior que aquele defeito, que aquela pessoa, aquele defeito que nós apontamos no outro. Mas o fato é que hoje, através da difusão da mentira e do falso testemunhos, e dos consequentes golpes também que nós utilizamos esse caminho, nós transformamos a vida de todas as pessoas no inferno. E é um termômetro do nível de consciência que nós temos suficiente para nos salvar dessa situação toda que nós estamos criando aí, com o desequilíbrio climático e todas essas coisas. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa com a nossa
mania de julgamento, de julgar paranoicamente as pessoas e nos precipitarmos no julgamento e no cancelamento das pessoas, em novos linchamentos. Aí, umas historinhas de 2000 anos atrás, uns convites a um novo conhecimento, lançado lá há 2000 anos, começa a nos chamar a atenção para essas coisas do julgamento. Aí quando nós vamos reler Jesus, nós vemos que essa base, esse núcleo do que nós temos que ver em Jesus, que é o ensinamento moral, serve para os nossos dias de hoje. Ele contava histórias assim, sem recursos de computador, sem internet. Veja só, quando ele fala do julgamento aqui. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Era só as adúlteras, não os adúlteros, sabe? A lei era assim, né? Pobre das mulheres não poderiam ter adulterado sozinhas, né? Se adulteraram é porque havia um homem, mas eles pegavam elas. Era a época, né? Pegavam e apedrejavam. E todos se reuniam quando tinha um apedrejamento, né? Todos se reuniam e era uma festa. Todos levando as suas pedras para atirar naquela pobre coitada que eles iam executar assim. Aquela uma, quando eles pegaram em adultério e todo mundo já se reuniu e juntou as pedras, os fariseus e os escribas, muito espertos, pegaram: não, deixa essa para nós, daqui. Eu tenho uma aplicação mais útil para essa daí. E arrastou-a até onde estava Jesus. E perguntou: que Moisés disse que é para apedrejar. Você, o que você diz para nós? Você não é sábio? Está ensinando o povo? O que é que você diz? Aí diz aqui, eles queriam testar, né? Eles queriam, assim dizia, para tentar e tem do que acusá-lo. Porque ele pregava a bondade, então se ele mandasse apedrejar de acordo com a lei, está vendo? Não é bonzinho coisa nenhuma, caiu a máscara. Se ele dissesse não apedreja por causa da lei, porque não apedreja, ele contrariava a lei e eles então executavam ele porque ele contrariou a lei. Mas ele pegou, enquanto dizia isso, se abaixou e pôs a se escrever na areia. Foi a única vez que ele escreveu. Ele não escreveu essas coisas todas. Os outros é que contaram, daí a confusão e o trabalho que a gente tem para desencavar e entender. Ele escreveu na areia, as pessoas passam, apaga, o vento apaga. Veja só, isso é um ensinamento importante também. Como continuasse insistindo, não, estamos aqui ainda, qual é? O que você diz? Ele só levantou para eles e diz, e a turma com a pedra na mão, e a mão coçando para tirar a pedra. Ele vai autorizar ou não vai autorizar? Aí ele disse: aquele dentre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi uma resposta totalmente inusitada e inesperada. E que tocou todos eles. Porque todo mundo só vê os defeitos e os erros do outro. E quer punir o outro. E ninguém analisa a si mesmo. E ele jogou na cara de todo mundo. Quem não tiver erro, então atire a primeira pedra. Aí foi um choque. E todos começaram a baixar a mãozinha, soltar as pedrinhas. Um lembrou que tinha uma reunião por aí, o outro deixou a panela no fogo e tal, e foram se afastando. E o escriba é danado.
é cruel aqui conosco. Ele não alivia. Ele diz, todos foram se retirando, se afastando um após o outro, a começar pelos mais velhos. Veja só, nós orgulhosos das nossas cãs e da experiência e exigindo respeito, aqui fomos os primeiros que largamos a pedrinha e fomos embora. Por quê? Porque se nós vivemos mais essa vida, nós acumulamos mais erros, tá? Nós tivemos mais chance até de acumular erros. Então, e ainda estamos mais próximos de nos defrontarmos com o estágio em que a consciência fica mais presente e sem os obstáculos da matéria. O fato é que eles foram se afastando todos. E de repente a mulher se viu sozinha entre ela e Jesus. E Jesus levantou a cabeça de novo, porque ele estava escrevendo na areia de novo, falou, mulher, cadê o pessoal? Cadê os que te acusavam? Te condenaram? E a mulher olhou, não, pois é, foram embora. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, ele começou a lançar esses rudimentos dessa árvore que deveria render bons frutos, no sentido de nos levarmos à autoeducação e à mudança de hábitos. Uma educação verdadeira, em que nós mudamos os nossos hábitos, substituindo os nossos hábitos antigos por hábitos novos e mais saudáveis, que começam no cuidado conosco mesmo e no relacionamento com o nosso próximo, nos nossos julgamentos, nas nossas acusações, nas nossas ambições, nos nossos desejos, na nossa forma de consumo. É uma mudança de hábito dessa que nós começamos, certamente, de início, nós não vamos ver mudar o mundo. Mas seremos, como disse alguém, um canalha a menos, um errado a menos. E somados poderemos vir a transformar o nosso planeta numa situação que permita não só a nossa sobrevivência, mas a emancipação cada vez maior da nossa consciência. E afastaremos o fantasma da extinção. Pois bem, então, esse é o recado de hoje, e nós convidamos a todos e sugerimos a todos aí a leitura desse livro e desses ensinamentos que ele contém, para que realmente transformemos a nossa existência e passemos a jogar a nossa ênfase no espírito imperecível, imune a todas as pandemias e que pode passar incólume a qualquer tragédia astronômica, geológica ou climática. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de permanecermos nesse ambiente de paz, reunidos, em que viemos buscar o conhecimento e o passe, e vamos pedir a Deus também que nos ampare para que estejamos aqui novamente na próxima terça-feira e continuar a nossa convivência, o nosso aprendizado. Obrigado a todos.